Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então no Robocast de hoje nós vamos começar uma experiência nova, né? Aproveitando que a gente está aqui no final de ano, e daqui a pouco eu vou falar um pouquinho como é que vai ser o nosso final de ano aí, segura. Eu vou começar então nesse Robocast fazendo um trabalho, para quem não conhece, de um cientista de dados, tá? Eu estou com uma hipótese aqui na minha cabeça, que eu acho que vai ser um trade lucrativo para ações aqui no Brasil, depois a gente pode extrapolar isso para qualquer coisa, e nós vamos mostrar através de análises, utilizando Python, se essa estratégia é boa ou não, para quais ativos e quais as condições para que ela seja boa. Tá? E essa estratégia vai ser uma estratégia de day trade. Então a gente não vai ficar posicionado, a gente vai querer alavancar o nosso capital, mas encerrar as operações no mesmo dia. Então vamos recapitular. O objetivo que nós vamos começar no Robocast de hoje. Nós vamos fazer o papel de um cientista de dados para verificar se uma hipótese de uma estratégia, se ela vai ser lucrativa ou não. Então, o Robocast de hoje pode parecer até um pouco chato para quem já quer, né, digamos assim, um negócio pronto. Então, se você é um cara que está aqui só para comprar um robô pronto, uma estratégia, quer sair plugando e ganhando dinheiro, então esse não é o seu perfil, então não vai ficar chateado com o Robocast de hoje. O Robocast de hoje é para quem gosta de estudar o mercado, tá? Assim como nós fazemos lá na comunidade do Trader Objetivo, colocar uma hipótese na mesa e correr atrás para ver se essa hipótese vai ser lucrativa ou não. E por que isso? Porque, pessoal, trades prontos, videozinho aí na internet, falando para usar máximas e mínimas, falando para usar não sei o que, IFR, etc. Isso a gente está cansado de ver e a gente sabe que isso não é lucrativo ao longo do tempo. Então, por isso que nós vamos fazendo um break, né? Aproveitando esses dois últimos Robocasts do final do ano, eu vou mostrar como que a gente analisa e faz uma estratégia quantitativa. E não precisa ficar todo mundo preocupado aqui, falando, nossa, quantitativo, vou ter que fazer 5.000 cálculos matemáticos. Não é isso. Análise quantitativa é você olhar para os dados, passados, obviamente, né? Já que a gente não consegue ir para o futuro, a gente não tem a máquina do tempo ainda. Então a gente vai olhar para o passado, fazer uma série de análises em períodos de tempo e verificar se aquela estratégia foi boa, foi ruim, ou o que a gente pode modificar nela. E baseado nesses resultados, nesses outputs, a gente vai melhorando e incrementando a estratégia. Então, mais para frente, até um sonho que eu tenho, eu estou estudando para isso, é a gente colocar dentro dessas estratégias inteligência artificial, machine learning, para a gente fazer com que uma estratégia, né, que a gente acha que seja bacaninha, ela vá aprendendo ao longo do tempo e vá se modificando. Isso é o meu objetivo, mas não para agora, não para esse Robocast de hoje, mas para o ano que vem, para o ano de 2024. Tá? A gente sair de um nível que a gente já estava, né, num nível superior de trading quantitativo, agora a gente vai pegar um nível de trading quantitativo e vai colocar inteligência artificial. Tá bom? Então é esse o objetivo, sair do tradezinho papai e mamãe, que está todo mundo cansado aí, e a gente sabe que a gente só está perdendo dinheiro no mercado. Tá? Vai atrás aí desses seguidores, desse pessoalzinho, que, pessoal, não dá efeito, não dá resultado. Então, quer resultado? Tem que estudar, tem que fazer o que o pessoal que ganha dinheiro está fazendo. Análise de dados, inteligência artificial, machine learning. É isso que a gente vai ganhar dinheiro. Se não, pessoal, a gente só vai empatar nosso dinheiro. Tá? Então, vamos lá, vamos começar o Robocast de hoje. Primeira coisa, eu abri a agenda aqui, eu quero fazer um anúncio. Estou gravando esse Robocast aqui, finalzinho aqui de novembro. Já preparando então para os próximos dois Robocasts, que vão sair no ar dia 1º de dezembro, dia 8 de dezembro. Então nós vamos falar desse assunto em dois Robocasts, é um assunto denso, a gente vai precisar de tempo para falar disso aqui. E aí nós vamos parar, nós vamos fazer um recesso aqui de final de ano. Obviamente, com essa conclusão do Robocast do dia 8, vai ter até um presente de Natal aqui para vocês. A gente vai chegar em algumas conclusões de uma lista de ações que vocês podem sair fazendo trade na mão, se vocês quiserem. Tá?
E dependendo do interesse do público, a gente pode disponibilizar ferramentas automáticas para isso. Mas aí eu vou falar isso no próximo Robocast. Tá? Vai ter uma votação, vai ter uma certa, digamos assim, o público, né, que está assistindo vai ter que se manifestar para mostrar o interesse para poder receber essa ferramenta. Tá bom? De maneira até gratuita, ou a gente vê se vai ter algum tipo de aluguel, alguma coisa nesse sentido. Se o público não manifestar interesse, vou guardar para mim esse estudo e vou ganhar dinheiro sozinho. Tá bom? Então, vamos lá. E aí, nas próximas semanas, dia 15, 22 e 29 de dezembro, vai ser o recesso. Aliás, né, ninguém é de ferro. A gente ficou praticamente esse ano inteiro aí fazendo o Robocast com vocês. Tá bom? Então aqui eu vou dar uma parada para dar uma descansada, né? Focar em outros assuntos, focar em descansar um pouco, em família, final de ano e festejar um pouco também. Beleza? Então, os Robocasts começamos hoje. Vamos nesse assunto, dia Robocast que sai agora dia 1º e sai dia 8 de dezembro. E aí dia 8 de dezembro, que é o próximo Robocast, vai ter ali um procedimento, se você está assistindo, obviamente, para você poder fazer esse procedimento e conhecer quais são essas ações aí para a gente fazer trade e ganhar dinheiro ainda esse ano. Então, beleza? Vamos começar aqui o dia de hoje. Primeiro quero contar para vocês a hipótese. O que eu fiquei pensando, né? A gente já tem na comunidade estratégias, por exemplo, o Joe Biden da vida, o Chicotada da vida, até o próprio Balancê. Se vocês repararem, todas essas estratégias, vou até abrir um MetaTrader aqui para a gente olhar. Né? Peguei uma ação aqui, devem estar vendo aqui Petrobras. Deixa eu até pegar minha ferramenta aqui para a gente acompanhar algumas coisinhas para a gente poder desenhar na tela aqui, tá? Vamos lá. Vamos fazer alguns desenhinhos aqui. Vamos lá, vou pegar um azul. Todos os nossas estratégias que a gente tem na comunidade, o que elas são? Elas são day trades, bacana. Então vamos continuar nesse. Eu acho que day trade, talvez a gente não ganhe tanto dinheiro. Acho que tem outras estratégias que a gente pode explorar no futuro para swing, ou seja, está posicionado. Mas por outro lado, o day trade permite que a gente saia alavancado, tá? E o swing não. O swing não vai permitir isso. Vai ter que ter aquele dinheiro, aquela sua margem na corretora e vai travar aquela sua margem, né? E vai comprar aquela ação. A gente sempre vai estar trabalhando comprado, tá bom, pessoal? Vamos evitar trabalhar vendido, porque venda é complicado. Você vai ter que vender alguma coisa que você não tem, então você vai ter que alugar essas ações, aí a corretora não permite aluguel, ou o aluguel está muito caro, ou a corretora nem permite vender. Cara, é uma loucura, né? Se você está falando de swing, você vai ter que alugar a ação. Se você estiver falando de day trade, qual foi a nossa experiência em vendas? Nem toda corretora estava permitindo vender todos os ativos. Então também tem um complicômetro aqui. Então nós vamos focar em compras. Então qual foi a estratégia que eu pensei? Imagina esse gráfico que a gente está vendo aqui. Ó. A gente teve um candle em Petrobras bastante negativo e o do dia posterior mais negativo ainda. Tá? Então a primeira coisa que eu quero que vocês acompanhem aqui, vamos escrever aqui. Ó. Vamos supor que o dia de hoje é este candle verdinho aqui, é o candle 0, tá bom? Esse candle aqui, ó, candle 0, tá? Aí, no dia anterior, vamos estabelecer essa terminologia. Nós vamos falar que é o candle 1. E no dia anterior ao anterior, que é esse cara aqui, é o candle 2. Então pensa assim, a gente sempre vai estar no dia atual, que é esse cara aqui, vamos supor, às vezes o mercado não está nem aberto, está começando a abrir ali 10 horas da manhã, é o candle 0, ou seja, o candle 0 é o candle que a gente está hoje. Tá? Um candle para trás é 1, o 2 e assim por diante, o 3, o 4, o 5, o 6 e quantos a gente quiser. Não vamos precisar de tudo isso. A nossa análise só vai olhar 2 dias anteriores. Então imagina que eu estou no dia corrente, não importa se eu estou subindo, se eu estou descendo. Abriu o dia corrente, que é esse cara aqui, a gente vai olhar os 2 candles anteriores. Vai falar, cara, a minha pergunta é, não importa hoje, de novo, diferentemente de Joe Biden, de chicotada, que olha hoje em relação ao fechamento anterior. Não é isso que a gente está olhando aqui. A gente está olhando aqui o seguinte, eu quero saber do 1 em relação ao 2, o que aconteceu? Então aqui, nitidamente, a gente vê, né, que a gente teve, ó, vou até pegar meu ponteirinho aqui, ó, o fechamento mais ou menos aqui de um dia
até o fechamento do outro, 6,66% de queda. Cara, coisa para caramba. Tá? Então, o que a gente está analisando? A gente está analisando esse dia 20/10, e depois o próximo dia útil aqui foi dia 23/10. Estou pegando um exemplo qualquer, tá, pessoal? Só que apareceu aqui na minha frente e eu gostei desse exemplo. Então, a minha hipótese é, putz, se eu tiver um dia, né, que caia mais que 2% em relação ao dia anterior, ou seja, já aconteceu o fechamento do dia 1 em relação ao dia 2, ou seja, sempre olhando para trás, é maior do que 2%, ou seja, negativo, está sempre fechando. A minha hipótese é, será que no dia seguinte, na hora da abertura até o fechamento, que é isso aqui, eu vou ter gain? Ou seja, pensando que o mercado ele vai dar uma respirada, vai dar uma recuperada, tá? Porque já caiu demais. Ou seja, eu tenho um candle e o outro candle, e a diferença dos dois fechamentos é maior, não estou falando que é igual, tem que ser maior do que 2%. Eu estou começando a testar com 2% a estratégia. Depois a gente pode chegar em conclusões aí de 2,5%, 3%, o que a gente quiser testar. Tá? Eu estou falando, olha, não é qualquer queda, tá bom? É uma quedinha de 1%, 1,5%, razoável, normal, não estou nem aí para isso. Eu quero saber o seguinte, se acontecer essa hipótese, eu acho que eu vi outro caso aqui, ó, nesse dia aqui, por exemplo, em relação ao fechamento de um barra fechamento do outro, ó, 2,11, ou seja, esse caso também cairia na minha hipótese. Ou seja, está acima de 2% de queda. Então, o dia posterior, que seria esse cara aqui, será que da abertura até o fechamento eu teria gain? Nesse caso, sim. Tá? Pode ser que tenha dias, eu não sei se vai acontecer aqui. Vamos ver se a gente pega algum stop, né? Desse dia até esse, não caiu mais que 2%. Nesse dia até esse, também não caiu mais que 2%. Agora, por exemplo, ó, neste dia até este, não, também não caiu mais que 2%, 1,64%. Então tá tranquilo. Tá? Agora, deste dia, desse fechamento até aqui, realmente caiu 2 ponto alguma coisinha e cairia no nosso critério. Tá? Aqui, por exemplo, ó, do fechamento de um dia até essa queda, 1,78, também não deu. Então aqui na tela a gente viu dois casos, né? Então aqui a gente estaria ganhando nesse cara aqui, se a gente tradeasse logo na abertura do dia até o fechamento do dia, cara, 0,61%, mas é lucro, né? Um lucrinho. E depois aqui, qual que foi o outro? Ah, esse daqui também, né? Que deu certo. Da abertura até o fechamento do dia, a gente estaria com mais de 1%, 1,17%. Tá? Então essa é a minha hipótese. Eu estou usando Petrobras como um exemplo, poderia ser isso em qualquer gráfico de qualquer ação. Lembra? Estou fazendo isso no gráfico diário. E por que eu estou fazendo essa análise no gráfico diário? Acho que por dois motivos, né? As nossas estratégias, uma, já trabalham com esse gráfico, e dois, para a gente fazer uma análise de dados mais profunda, a gente sim tem uma limitação de ferramentas. Então, a biblioteca que eu vou usar aqui para a gente fazer essa análise é a biblioteca do Yahoo Finance, do Python. Então, a gente vai conseguir ler dados do Yahoo Finance, só que a gente consegue ler dados, digamos assim, com bastante tempo para trás, se os candles forem diários. Então, eu não consigo fazer isso em candles, por exemplo, de 15 minutos, 5 minutos, 10 minutos. Tá? E também acho que não é o objetivo. Então, vamos focar no objetivo do dia. Eu quero provar se essa estratégia que eu estou chamando de recovery, ou tipo um recuperador, um recuperator, vamos falar assim, se fosse em um inglês chulo, né? Um recuperator. Vamos chamar de recovery que fica mais bonito. Tá? Recovery de ações seria essa estratégia que eu estou batizando aqui hoje. Ou seja, se eu tiver uma queda acima de 2%, nos 2 dias anteriores, estou começando o dia de hoje, eu quero já entrar, abrir o mercado, eu nem penso, já entro comprado. Tá? Eu vou entrar comprado, pum, e vou fechar no final do dia, onde é que esteja. Posso ter um luxo de colocar um stopzinho ali, só para a gente se proteger. Um stop eu estou colocando aqui 4% também, para a gente não ser pego de surpresa. Vai que a gente está numa queda absurda, explodiu o mundo, sei lá, aconteceu alguma guerra, alguma coisa nesse sentido. Tá? Então a gente também tem que se proteger, essa é a estratégia. Beleza? Até aqui tudo bem, pessoal? Legal?
Então, deixa eu mostrar, como um cientista de dados, o que eu fiz. A primeira coisa, né, diferentemente da galera que está utilizando aí o Python na comunidade, que vocês utilizam aí o Google, né, o Colab do Google, eu precisei instalar o Python na minha máquina, não, né, por causa dessa análise, obviamente, mas porque eu também faço a integração de Python com o MetaTrader, e o MetaTrader está na minha máquina, e não está na máquina do Google, desculpa. Então, por esse motivo, eu instalei o Python na minha máquina, depois a gente pode mostrar isso num outro vídeo, utilizando esse Anaconda, tá, que vai instalar uma série de coisas aí do Python, mas o que eu vou mostrar aqui para vocês hoje é o Jupyter Lab, que é como se fosse um notebook, em vez de usar o Jupyter Notebook, estou utilizando o Jupyter Lab, cara, praticamente a mesma coisa um com o outro, que é, digamos, uma página, tá vendo aqui uma página na internet local, como se ele abrisse uma página local aqui no seu computador, que vai abrir um notebook mesmo, um caderno, que nem vocês estão vendo aqui, ó, isso aqui é um caderno, tá vendo? Um caderninho, onde você vai colocar linhas de código e vai conseguir executar essas linhas de código e ver os resultados. Isso que é o mais legal. Então, assim como a gente já viu na comunidade, a gente vai executando e vai analisando ali, vai montando as tabelas que a gente fala, os data frames, né? E vai, deixa eu ver essa análise, deixa eu ver essa outra, deixa eu ver isso aqui. Então não é como se fosse um programa, pensa um programa que você entra lá, dá enter, executa e bum, dá o resultado. Não, você vai interagindo, isso que é o legal. Você vai interagindo com o código. Tá? Então por isso que no dia de hoje, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, né, eu não vou ficar explicando detalhes aqui vou até fechar algumas coisas aqui para ficar mais bonito, do Jupyter, do Python, etc. Mas do código em si eu acho legal a gente dar uma pincelada para vocês entenderem a lógica de como que eu fui montando, como que eu fui pensando, né? Por quê? Porque eu acho mais prático você, obviamente, que você tem que ter o conhecimento, né? Para fazer um código desse, ou você vai pedir ajuda para um chat GPT, por exemplo. Mas no fim do dia é muito mais rápido você provar uma estratégia fazendo isso do que você ter que ir lá no MetaTrader. Vamos pensar as hipóteses que a gente tem. Como que a gente vai provar um negócio desse? Eu pensei, vou desenvolver um robô no MetaTrader. É possível? É possível. Tecnicamente, totalmente possível. Você tem toda a base de dados, você já está integrado com as ações da sua corretora, você pode colocar toda essa lógica lá, mas o custo de desenvolvimento de um robô no MetaTrader, pensa de custo não como que está pagando para uma pessoa, mas o tanto de horas que esse desenvolvedor vai ficar em frente ao computador, tá, para fazer esse código. Então eu, como sei desenvolvimento MQL5 e Python, eu sei que o custo de se fazer um robô lá no MetaTrader 5 é muito maior, porque você precisa desenvolver muito mais funções. Lembrando que o MetaTrader não é igual ao Profit, que você faz 10 linhas de código e você tem um robô pronto. Você está programando numa linguagem um pouco mais baixo nível, então você tem que, digamos, fazer várias funções, fazer várias... Você pode trabalhar isso com classes, programação orientada a objetos, vai encapsulando esse código até chegar num código, que é o que eu já tenho nas minhas bibliotecas, no nível que já está no Profit, que você chama lá, abrir, por exemplo, enviar uma ordem, pum, fechar uma ordem. Só que, obviamente, por trás do abrir ou fechar ou fazer qualquer coisa, leia um candle, você tem uma série de coisas que você tem que preparar antes. Então, o custo para você desenvolver no MetaTrader é muito maior. Então, por isso que, né, vamos pensar, vou fazer no Profit, vou fazer no MetaTrader, vou fazer em Python. Fazendo Profit, eu não vou ter uma coisa que eu vou precisar aqui. Anos e anos e anos de informação de uma maneira rápida, de uma maneira que eu possa pegar essa tabela, botar de um lado, botar do outro, virar, consolidar. Isso é muito mais difícil. Eu vou ter que pegar dados lá no Profit, baixar para um Excel. Eu poderia fazer tudo isso em Excel. Eu acho mais complicado. Eu acho mais trabalhoso. Tá? Eu gosto muito do Excel, já usei muito na minha vida, mas eu acho mais trabalhoso. Tá bom? Então, dentre as três alternativas, eu preferi já ir direto aqui no Python. Então, como que eu dividi o nosso código aqui? Então, ó, hoje nós vamos passar por isso aqui. A primeira coisa que a gente precisa fazer no Python é a importação de bibliotecas, que é esse código aqui. Eu estou importando algumas bibliotecas e a principal delas para hoje é Yahoo Finance. Yahoo Finance é uma biblioteca que eu consigo ler esses dados, tá? Que eu vou passando ticker a ticker e o período eu quero ler de tal data até tal data e pronto. E ele vai me retornar isso num tabelão. Pensa só, a gente vai analisar esse tabelão.
Pandas, pessoal, é clássico também de Python, para a gente manipular dados, fazer análise de dados. As outras que eu estou usando aqui, datetime, para manipular dados temporais, né, data, tempo, pensar que eu vou precisar fazer continha, olha, volta 6 meses para trás, vai não sei quantos dias para frente, e assim por diante. Essa matplotlib é para a gente gerar os nossos gráficozinhos muito simples aqui, e a matemática fazer algumas operaçõezinhas matemáticas, tá? NumPy, no final das contas, eu acho que eu não estou nem usando, mas eu gostei de importar aqui só para não ter problema. Então a gente precisa executar esse código, né? O Python está aqui executando, ele fica aqui, quando aparece o númerozinho 1, quer dizer que ele já executou. Então já importou essas bibliotecas, porque eu já tinha tudo isso aqui instalado, como eu já comentei com vocês, eu instalei todo o Python e etc. via essa interface do Anaconda. Agora eu quero começar a explicar a lógica, a definição dos inputs, o que a gente vai passar para dentro e quais são as funções ou a função principal que eu criei, para a gente só ficar executando ela, executando e fazendo o teste. Tá? Então, pensa só. Espero que não esteja tão pequeno para vocês lerem aí. A primeira coisa que a gente vai fazer, obviamente, pensa, não estou fazendo um programa que o usuário vai entrar as informações, estou pensando que a gente vai, como usuário, já entrar direto a informação aqui. Tá? Isso aí eu não vou ficar com essa... digamos, essa frescurinha de pede para o usuário um input, aí você recebe o input, você trata esse input. Dá para fazer isso tranquilamente em Python, mas eu já estou colocando o input direto. Então o usuário ele quer tratar, né, analisar os dados desde 2018, janeiro de 2018, até agora, fechamento do mês 10 de 2023. Pô, tempo pra caramba, passando pela pandemia, lembra? 2020, que a gente viu os resultados bastante interessantes aqui. Tá? Então isso é importante notar. Isso é um principal input do usuário. Outro input do usuário, eu vou focar nos principais aqui, tá? Para a gente não ficar com um código muito chato. Vou estabelecer um stop loss de 4%, isso é importante a gente saber. Eu posso manipular isso, por isso que eu estou deixando como input. Eu posso vir aqui e tirar 0,04 por 0,05, 5%, 0,03, 3%. Então toda rodada que a gente fizer, a gente pode fazer isso inúmeras vezes, a gente pode manipular. E o percentual de recovery, que é o quanto que eu quero que caia, eu estou estabelecendo em menos 2%. Então aqui já está em percentual, tá? Eu já estou fazendo o cálculo ali embaixo, para a gente não se confundir. Então menos 2 significa menos 2%. Poderia ser menos 2,5, menos 3, menos 1,5. Então a gente pode fazer rodadas, depois variando também esse percentual. Lembra que é o quanto que eu quero que um candle fechado em relação ao dia, o dia anterior em relação ao dia, né? Antes do anterior, quanto que ele cai. E coisas básicas, filtros básicos, pessoal, que a gente já estabeleceu nas nossas estratégias. Preço mínimo da ação. Lembra que a nossa estratégia é R$4? Volume mínimo financeiro, 4 milhões de reais. Quais dias da semana a gente vai fazer trade? Então tudo isso é possível a gente deixar tudo pronto aqui. Dias da semana, por exemplo, eu deixei numa listinha, onde segunda é igual a 1, terça 2, quarta igual a 3 e assim por diante. Já deixei tudo pronto aqui, valores de caixas, alavancagem, margem, toda aquela questão que a gente vai ter que trabalhar ali na frente. Então estou deixando nessa primeira análise absurdamente 20 caixas. Lembra na estratégia do balancê? Quero entrar 20 caixas por dia, cada uma dando 10 mil reais. É isso que está escrito aqui. 20 caixas, 20 de alavancagem, o meu capital é 10 mil. Vezes a alavancagem dividido pela caixa. Estou dando 10 mil reais para cada caixa. Tá? Até aqui, beleza, só estou definindo coisas que a gente pode mudar depois, tá bom? E agora, o coração, tá, desse código está aqui nessa função. Uma função, tá, é, digamos assim, um conjunto de instruções que você coloca, no caso aqui, ela começa aqui, vai até aqui embaixo. Então todas essas linhas elas vão ser executadas ou repetidas toda vez que eu chamar essa função. Falar, função tal, vem, faz aí o que você tem que fazer. Ela vai fazer tudo isso aqui de novo. Essa função, eu dei o nome para ela de getTradesDF. Ou seja, pega os trades aí para mim e monta um tabelão. É isso que ela vai fazer. DF, carinhosamente, a gente está acostumado em Python chamar de data frame. Então vamos traduzir para o bom português, é um tabelão de dados. Tá? Vamos deixar um negócio simples aqui. E é assim que a gente estipula uma função. Então eu estou falando para ela, pega esses tickers aqui,
pode ser Petrobras, Vale, qualquer coisa que eu estou dando para ela, uma listinha de tickers, data inicial e data final, e fala, ô, gera para mim aqui função. A gente pode abstrair nesse nível, gera para mim todos os trades dessa galera, dessa listinha, nesse período. Eu não quero saber o que você está fazendo aí, função. Você pode se matar, pode fazer o que você quiser, mas volta para mim. Então, o nosso objetivo é ficar executando essa função, variando os inputs ali em cima. Tá? Então, a parte complicada, que eu vou gastar um tempinho aqui com vocês, desse vídeo de hoje, para mostrar esta lógica aqui em Python. E esta lógica está aqui, ó. Ela começa aqui e vai até aqui embaixo, e acabou. Tá vendo? É um programa simples. Quantas linhas de código a gente está vendo aqui? Umas 20? Não mais do que isso. Tá? Imagina se eu tivesse que fazer um robô inteiro, debugar, analisar esse robô para ver se esse negócio vai estar funcionando ou não. Tudo bem, isso aqui é simples de fazer? Para quem já tem conhecimento é simples. Para quem nunca viu um negócio desse na vida, vai sofrer. Você pode pedir ajuda para um chat GPT, mas também não pense que ele vai entender tudo que você está falando. Então tem estratégias para você começar a conversar com o chat GPT, que a gente chama de prompt. Você vai ter que saber conversar com ele, pedir para ele. Senão ele vai te jogar qualquer coisa. Se você não souber pedir, ele vai te jogar qualquer coisa. É que nem o gênio da lâmpada. Pensa que o chat GPT é o gênio da lâmpada. Mas você fala qualquer baboseira pro cara, o cara vai te dar. Mas será que é aquilo mesmo que você estava pensando? E você tem que ser, né? É legal essa analogia, você tem que ser muito específico, porque senão o seu gênio da lâmpada vai voltar com qualquer besteira, qualquer baboseira. Tá? Então vamos lá. Basicamente, o que significa esse código que está aqui? Tá? Eu estou pegando, estou fazendo um loop, for significa um loop, eu estou fazendo isso muitas vezes. Por quê? Porque para cada ticker, pensa que eu estou passando um monte de ticker de uma vez só, uma lista de tickers, 20, 30, 40, 100 tickers, o IBRA inteiro. Quantos eu quiser. Então, para cada um, ele vai pegar, opa, vem aqui Petrobras, pega lá Petrobras, faz o download do Yahoo da Petrobras, naquela data, inicial e final. E isso é muito legal. Aqui a biblioteca do Yahoo Finance fazendo o download. Essa é a linha principal. Fez o download. Então ele vai vir com algumas informações. A data, a abertura, o fechamento, né, o HLC. Bonitinho. E aí o que eu já estou colocando? Eu estou colocando mais colunas. Para eu já olhar para esse negócio, eu vou executar aqui com vocês, vocês vão ver, já vai sair tudo pronto. Então eu estou adicionando isso aqui nesse meu tabelão. Então eu estou adicionando a coluna, ó, close de 1, a coluna close de 2 e a coluna que eu estou chamando de delta, que é a diferença do close de 1 com o close de 2 dividido pelo close de 2. Vamos para o MetaTrader? Eu estou fazendo isso aqui, ó. Eu estou falando, ô amigo, já põe essa coluna aqui, ó. Eu quero saber o fechamento do 2, o fechamento do 1, assumindo que eu estou aqui no 0, tá? Para cada dia. Faz a diferença deles e já transforma esse percentual e coloca no delta. Então, estou saindo, vamos lá, com estas informações aqui. Eu já estou colocando ali, ó, shift de 1, ou seja, estou voltando um dia, estou voltando 2 dias, estou fazendo a continha. E se por acaso algumas dessas informações não existirem, por algum motivo, existe um comando para remover essa linha do banco de dados, remover essa linha dessa tabela que eu estou chamando ela de data ou data em inglês. Beleza. Coloquei tudo lá. Agora eu tenho que colocar, né, aqui dentro montou um tabelão, puxou do Yahoo, montou um tabelão com tudo. Agora eu vou varrer esse tabelão para deixar ele um pouco mais filtrado. E aqui que vem esse if aqui, ó. Um condicional. Então, para todo mundo que estiver no tabelão, lá do tamanho do tabelão, do primeiro registro até o tamanho do tabelão, agora eu vou falar, olha, mas eu não quero qualquer coisa que está lá. Eu só vou querer se o delta daquela linha for menor do que o meu recovery. Lembra que o meu recovery eu estabeleci em 2%? Se tiver menor ou igual, eu coloquei aqui, se tiver de menos 2, menos 2,5, menos 3, menos 4, menos 6, e o fechamento do dia anterior foi maior que o meu preço mínimo, que é o de R$4, e o volume vezes o fechamento for maior que o volume mínimo de negociação, lembrando que este volume aqui, eu tenho que multiplicar o volume pelo preço para saber quanto que é o volume financeiro de negociação.
e a data estiver dentro dos meus dias da semana. Lembra que eu falei que eu quero segunda, terça, quarta, quinta e sexta? Se tudo isso acontecer, que eu já estou cortando um monte de dados aqui, eu trabalho, eu faço, eu pego algumas variáveis aqui, que no fim é isso que eu estou pegando, só para resumir um pouco, e estou colocando nessa, como se fosse uma listinha interna, né, digamos assim, chamada trade, tá? Colocando o ticker, colocando a entrada, a saída, a data, tudo bonitinho. Então eu consigo extrair tudo daqui. Porque só vou fazer isso se, olha que interessante, isso é importante, se o delta cair na minha condição do recovery. Estou jogando um monte de linha fora daquele tabelão de cima. Porque concorda comigo que poucos dias vão cair nessa condição para cada tipo de ação. Você vai ter que tomar um tombo superior a 2%. E aí, naquele dia que você está falando, opa, os meus 2 dias anteriores já tomou um tombo de 2%. Então, eu preservo esta linha. E vou montando. E aí, além disso, né, eu trabalho neste que eu chamo desse data frame, fazendo algum tratamento de dados. Por isso que eu uso muito aqui a biblioteca do Pandas. Quando é PD, é o Pandas. Tá? Então, estou transformando a data de entrada para um formato de data. Estou criando colunas como saldo, lucro, resultado. Eu vou mostrar o resultado disso aqui para vocês. Eu quero saber com quantas ações o cara conseguiu entrar. Tudo bonitinho, igual como se a gente fosse fazer um robozinho. Pô, se eu tenho 10 mil dividido pelo preço da ação, com quantas ações eu comprei? Quantas ações eu saí? Qual foi o meu lucro? Qual foi o meu prejuízo? Tá tudo aqui, ó, o número de ações que eu fiz. O meu resultado financeiro. Tá bom? Aí eu ordeno bonitão esse tabelão, pum, e retorno isso aqui. Então, essa é a minha função, ó, retorno esse meu tabelão, que é no caso o meu DF, para fora da minha função. É isso aqui que eu estou fazendo. Então, este, né, bloco que eu estou escrevendo aqui no Python, ele não está executando nada, ele só está guardando um monte de variável de input e essa função principal. Então, vamos executar esse cara aqui. Executou. 2. Tá? Executou. Então, tudo isso aqui já está na memória. Todas essas variáveis, se eu quiser acessar, etc., a função já está na memória para poder ser chamada. Então, até aqui eu não estou executando nada. Só estou guardando informação. Tá? Eu posso até fechar essas coisas aqui que a gente já executou para não atrapalhar a nossa tela. Agora a gente vai para análise quantitativa. Agora que eu vou começar a analisar. Então, lembra que eu falei que a função chama-se getTraceDef? Só isso. Então o código é esse. Que eu preciso passar uma lista de tickers, data inicial, data final. A data inicial, data final, lembra, a gente já falou lá em cima, eu quero desde 2018 a 2023, mês 10. E os tickers? Minha lista de tickers estou colocando aqui, ó. Coloquei o IBRA inteiro aqui, ó. Lista. Então como que é a lista? Cada açãozinha separada como se fosse uma string, né? Um texto. Pá, outra vírgula, outra, até lá no final. Então eu estou falando, essa é a minha lista, meu amigo, trabalha aí, me dá a lista aqui. Baseado nessa lista de tickers, de ações, me fala aí quais foram os trades que você volta e mostra aqui na tela para mim o meu DF. Vamos executar isso aqui? Vai demorar um pouquinho, tá? Então, deixa eu ver se ele vai demorar muito, senão eu vou pausar um pouco esse vídeo aqui, a gente já volta daqui a pouco. Pronto, pessoal. Executado. Vejam aqui que apareceu o número 3. Então, lembra que a primeira coisa eu executei aqui a importação, foi o número 1 aqui em cima. Depois a gente executou toda a nossa definição e função, número 2. Agora o Python executou o número 3. E o número 3, ele tem um output, ele tem uma saída. Lembra que eu peguei aqui DF? Quando eu faço isso DF, dou um Enter, Shift Enter na verdade, ele me mostra esse DF, esse data frame. Então, data frame é uma tabela. Então, aqui, o output do 3, me mostrou um tabelão. Agora vamos pausar um pouquinho aqui, vamos fazer umas análises. O que tem essa tabela? O ticker, que eu pedi para ele, né? Qual que foi a entrada naquele dia? A entrada seria sempre a abertura do dia, lembra? O meu trade acontece sempre na abertura do dia, a saída no fechamento do dia. Tudo bem, você pode falar, é uma aproximação da realidade, porque a gente nunca vai conseguir entrar certinho na abertura e nem certinho na saída. A gente sabe que tem restrições, né? Quando a gente vai para a vida real, você vai ter o slippage ali da abertura, por exemplo, normal, mas é um pouco menos, então entrar na abertura nem acho tão complicado. Agora, sair na saída do dia, a gente consegue ficar até o último segundo. As nossas corretoras não permitem isso.
Então a gente tem que fechar esses trades de day trade 4 horas da tarde, 1 hora antes, 30 minutos antes. Então cada corretora vai ter a sua política. Então aqui sim a saída, falando, vou sair num fechamento do dia, é uma aproximação. Mas isso não vai influenciar ao longo do tempo o resultado, se é positivo ou negativo. Tá? Data de entrada, então a gente está colocando aqui qual a data, né, qual que é o dia da semana. Então isso aqui é mais uma referência. Dia da semana a gente não vai nem usar. Se esse tipo de saída aconteceu pelo setup ou se foi um stop loss. Então, por exemplo, aqui a gente bateu no Viva os 4%. Então aqui já deu realmente stop loss. Volume financeiro e volume apenas para a gente ter um pouco de referência daqueles cálculos que a gente mandou trazer lá do Yahoo Finance, lembra? O saldo já é um cálculo, lembra que a gente fez na função. O que é o saldo? Saída menos entrada. Como se fosse para uma ação, 0,30. Pega esse caso aqui, 27,18 menos 26,88, 0,30. Tá? Aí eu calculei lucro, percentual, resultado, número de ações que a gente poderia comprar baseado no preço aqui. Então, se eu tenho 10 mil, eu consegui comprar, obviamente estou truncando isso, 300 ações. E o meu resultado financeiro, se eu comprei 300 ações e eu tenho, para cada uma ação 0,30, putz, então tem um resultado financeiro de R$ 90. Então a coluna que a gente vai olhar aqui é o resultado financeiro. Então aqui a gente trouxe um pouquinho mais para não falar, o meu resultado é tantos por cento. Puta, que nem a gente estava olhando em outros, é o lucro, puta, tanto, positivo ou negativo. Legal, bacana. Mas vamos trazer para a vida real? Se eu realmente estou trabalhando com 10 mil, quero ver isso aqui. Então nesse dia eu estou ganhando 90, nesse dia eu estou ganhando 276, nesse trade eu estou ganhando 96, nesse trade eu estou perdendo 89, nesse trade eu estou... e assim por diante. Então veja que, nós vamos até pegar alguns exemplos aqui. O número de trades, no dia 5, 18, 5/1 de 2018, lembra que primeiro é o ano aqui, tá? Então quase lá no comecinho de janeiro, 3 trades. Aí dia 8, e assim vai, que ele corta e vai mostrar lá os últimos trades lá do dia 30, por exemplo. No dia 30 já teve um pouco mais, 1, 2, 3, 4. Então eu estou abrindo para que aconteça até 20 trades por dia. Quantos trades ele pegou? 35.219 nesse tabelão. Então ele vai da linha 0 até a linha 35.218. Então eu tenho 35.219 linhas. Bacana, super legal. Posso exportar isso aqui para o Excel, posso fazer análise no Excel, mas a gente também pode fazer análise aqui. Tá? Então, primeira coisa que eu fiz, Vamos fazendo isso aos poucos. Primeira coisa que eu fiz, vocês podem ver aqui que tem então, o ticker do Fleury, Odontoprev, Arezzo, Elet 6, uma galera. Tá? Nesse período gigante, desde 2018 até aqui. Então, vamos abrir umas linhas aqui. Esse é o meu data frame. Tá? Será que teve ações que foram melhores ou piores que outras nesse período? Então, esse próximo código aqui, eu estou criando um outro tabelão, que eu estou chamando de consolidado, que eu estou, lembra, agrupando agora todo mundo pelo resultado financeiro, e quero traz para mim o resultado financeiro agrupado, e me dá, então, o ticker e o resultado financeiro dessa galera, nesse data frame consolidado, que eu estou chamando aqui. Tá? E eu quero mostrar os 20 primeiros caras desse data frame consolidado. Então, eu não vou nem mostrar aqui, vou comentar isso aqui, porque eu posso criar listas dos que eu já criei aqui, Eu quero os top 10 tickers, os 20 top, entendeu? Os top 10, top 20. Estou deixando aqui, mas só que eu não estou mostrando por enquanto. Então, mandei, executei esse código, já apareceu o 4 aqui. Olha que legal. Neste período, de 2018 até agora, ticker, rent, resultado financeiro, 6.017. Isso é a soma de todos os trades de Rent 3, positivos, negativos, vai somando, pá, com aquele critério que a gente colocou. E ele já ordenou, tá, do maior para o menor. TIM, Enev 3, Petri 4, AL, Lojas Renner, Prio, Santander, e foi. Tá vendo? 6 mil vai diminuindo. Rail, Camil, Edux, Curi,
hipermarcas, log, até chegar no 20. Lembra que começa do 0, vai até o 20. É isso que ele está fazendo. Olha que legal. Então, os primeiros 20, todos foram positivos nesse período. A gente poderia estar filtrando os primeiros 10, por exemplo. A gente poderia estar filtrando os primeiros 15. Outras análises a gente vai fazer no próximo Robocast. Isso que eu quero fazer. Será que essa lista, aí é que entra o quantitativo da história, ela não vai variando ao longo do tempo? Será que se eu não rodar um negócio desse a cada 6 meses eu não vou ter um resultado diferente? Aí eu posso rodar a cada 6 meses e aplicar para os próximos 6 meses? Aí rodo de novo, aplico para os próximos 6 meses? Ou, melhor ainda, a gente que está fazendo trade no dia a dia, quero fazer o trade com as top 10, por exemplo, estamos começando agora dezembro, rodo isso aqui, vejo dos últimos 6 meses quais foram as top 10. E rodo dezembro inteiro com essas top 10. Aí chegou no começo de janeiro, eu vou rodar os últimos 6 meses. Ou seja, eu posso variar as top 10. Imagina que, né, que nem campeonato aqui brasileiro. Pô, algumas foram rebaixadas, outras subiram. A grande maioria, né, também não vou falar para vocês fazerem isso a cada semana, a cada mês, porque isso aí não vai dar muito certo. Vocês têm que ter um período. Tá? Agora, uma coisa que me chamou bastante atenção, que já é a dica aqui de hoje, pessoal, Petrobras, primeiro presentinho de Natal aqui, tá? Petrobras, de todas as análises que eu fiz, até muito antes aqui de apresentar esse Robocast, ela está se saindo bem nessa estratégia. Tanto a Petri 4, deixa eu ver se aparece aqui nessa lista. Não, nessa lista não aparece nem a Petri 3. Mas eu já vi que em algumas listas a Petri 3 também aparece. Então, dei preferência, obviamente, para a Petri 4 aqui. Tá? Cara, que é a ação que a gente está mostrando aqui. Certo? Então vamos fazer mais algumas análises aqui. Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero mostrar aqui é, a gente viu as melhores aqui, etc. Mas lembra do tabelão das 35 mil e poucas lá no que estão, vamos relembrar, nossa tabela DF. Tá? Eu fiz algum código aqui que eu vou criar um outro tabelão chamado DF filtrado, que não vai ter filtro nenhum, que vai receber primeiramente o meu DF. Só isso. Estou transferindo aquele tabelão para cá. Tá? Por quê? Porque existe este código aqui que eu preparei, que eu vou passar rápido aqui, que ele vai pegar o filtrado e vai mostrar a curva de todos os trades. Eu não vou explicar esse código aqui até por uma questão de tempo hoje, mas depois no próximo a gente pode olhar. Olha a curva. Se eu pegar todos os trades de todas as ações das 35 mil e poucas, ou seja, a gente só vai perder dinheiro, perder, é o acúmulo de perda de dinheiro. Fala, nossa, essa estratégia é ridícula. Beleza, mas não é isso que a gente quer olhar. A gente só quer executar essa estratégia nas ações que performam bem nessa estratégia. Então a primeira coisa que a gente viu é, se eu for executar isso aqui aberto, sem critério, o que pegar, pegou, esquece, isso aqui vai ser uma perda infinita de dinheiro. Tá? Mas não é isso que a gente quer. O que a gente quer? Vamos voltar lá. Né? Lembra que o meu DF eu chamei, o meu filtrado, eu tinha feito, né, o meu DF inteiro. Agora, lembra que eu tinha salvo os top 20 e os top 10 aqui? Lembra? Então vamos relembrar isso aqui. Eu vou até abrir uma linha aqui. Ó. Quem que são meus top, como é que eu chamei essa variável? Top 10 tickers. Quem são os meus top 10 tickers? Então, esses caras aqui, ó, uma listinha com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Está guardado aqui já nessa variável. Então, se eu pegar, vou fazer isso aqui primeiro, vou executar aquela minha função, já filtrando desde o começo, como se eu voltasse agora no tempo, lá em 2018, e falar, meu amigo, eu já sei quais são os melhores. Não é isso que a gente vai fazer no dia a dia, obviamente, mas só para mostrar para vocês a diferença. Eu vou lá em 2018, já ponho as 10 melhores, início e fim, e já crio esse DF filtrado. Tá? Vai demorar um pouquinho aqui, vou pausar um pouquinho esse vídeo. Opa, foi até rápido porque tinha menos ação. Beleza. Então aqui ele já criou um novo DF filtrado, mostrando aqui todos os trades, obviamente. E agora eu posso de novo executar a minha curva de capital.
Já executei. Olha que diferença de curva de capital. Olha só, começamos obviamente lá em 2018 com zero, aqui é o número de trades aqui embaixo. Deu 2.000, está escrito aqui, ó, 2.022 trades. Chegamos em 40.740, né? Nós saímos de zero, ou seja, isso é o lucro da minha operação, profit and loss acumulado. Média de lucro por trade, 0,22. Número de stops. Tivemos stops? Claro, 220 stops. Né? Ou quase 11% aqui foi stop, de 4% que a gente tinha colocado, lembra? Máximo drawdown 10 mil. Onde foi esse máximo drawdown? Aqui, ó, 2020. Lembra que eu estava aqui em cima, caiu aqui, ó. Ou seja, se eu tivesse deixado só 10 mil na corretora, aqui eu já teria saído fora. Então aqui realmente teve um drawdown absurdo, mas foi totalmente recuperado. Ó. Quando chegou aqui já estava, já subiu o topo anterior. Ou seja, dá para você imaginar uma curva, uma linha de tendência como se fosse uma reta passando por aqui. Ó. Vou até desenhar aqui, pessoal. Em vermelho. Ó, pensa numa linha de tendência fazendo assim. Ó. Tá? Então, uma estratégia muito lucrativa se você utilizar os conceitos quantitativos. Ou seja, toda vez que você for executar, ou a cada mês ou a cada semana de começar suas execuções, você olha um período para trás, um período considerável, bom, e fala, olha, essas são as ações que eu preciso executar, as top 20, as top 10, as top 15. E deixa o seu robô ali abrindo trade só para aquelas ações. Você não vai abrir para o IBRA inteiro, você não vai abrir para o IBOV inteiro. Você está entendendo? É isso que é o quantitativo, essa que é a brincadeira. Pô, esse foi com 10%. Vamos fazer uma outra brincadeira aqui, antes da gente terminar o vídeo de hoje. Eu vou pegar, quero mostrar aqui para vocês quais são os meus top 20 tickers. Ó, são esses caras aqui. Tá, o Petrobras sempre está lá, sempre está lá. Agora eu vou filtrar e vou mandar executar de novo, desde lá 2018, executando a minha lista de top 10 e vou gravar nesse DF filtrado. Tá, agora vai ter mais trades ainda. Agora, mostrou aqui meu tabelão. Pá, 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 pá. Vamos mostrar a nossa curva de capital inteira? Pau, manda executar. Tá aqui, ó. A curva, agora parece que ela sambou mais. Mas, ó, mais trades, girou o dobro de trades. 4.219 trades. Lembra que eu tô com 20 caixas por dia também, tá? Eu tô exagerando aqui. Total de capital acumulado. Saímos do zero e chegamos em 56.130, mesmo passando pelo 2020 aqui. Média 0,15 por trade, número de stops um pouquinho mais, em 12,5% praticamente. Olha o máximo drawdown, quase 20 mil reais. Aonde? Aqui em 2020. Ó. A gente quase que voltou no 0 a 0 aqui e recuperou tudo depois. Então vamos fazer uma linha de tendência visual aqui, como se a gente saísse daqui e seguisse mais ou menos por aqui. Ó. Essa é a minha linha de tendência. Então a gente passou por um período extremamente ruim aqui, ó o drawdownzão aqui, ó. E depois, sinceramente, ó, os desvios que aconteceram, tô acima, um pouquinho abaixo, pouquinho abaixo, pouquinho acima, acima. Tá confortável, tá, pessoal? Tirando aqui essa questão aqui do 2020, ó, e obviamente cada um vai adaptar isso para o seu capital. Então a gente mostrou que se você fizer trades com uma lista de top 10 ou top 20, tranquilo, é uma estratégia realmente lucrativa. Tá? Então, as análises que eu quis mostrar aqui para vocês, e nós vamos, né, fechar esse vídeo aqui para que vocês pensem um pouquinho. Tem muita coisa ainda que a gente vai fazer no próximo Robocast. A gente vai analisar um pouquinho mais, analisar ação por ação e assim por diante. Mas o que eu quis mostrar, que foi o meu primeiro objetivo, é eu tenho uma hipótese, eu quero saber se essa estratégia caiu 2%, eu já entro na abertura do próximo dia e saio no fechamento, se é uma estratégia lucrativa, desde que eu tenha uma análise quantitativa por trás. E aqui a gente está mostrando que sim. E aqui não tem, né, vamos deixar claro, não tem dado randômico, não tem dado, mas eu estou selecionando trades. Não, estou pegando os trades. Essa é a curva dos trades, ponto. Não é que o cara entrou numa ação e eu entrei em outra. Meu amigo, vocês vão entrar na mesma ação. Porque a análise é feita em dias já fechados. Então, quando você começa o dia, se você apertar o play do seu robô ou o play da sua mão, que vai botar ali a estratégia, você vai entrar na ação.
Bateu, abriu o dia, você vai entrar. É como que acontece aqui, ó. Como que aconteceu aqui em Petrobras. Né? Nesse dia aqui, que teve essa queda, você entrou daqui para cá. Ó. Todo mundo ganhou 0,6%. Se tivesse executando a estratégia. Ah, porque não tem assim, eu vou ver se eu vou selecionar tal. Tá bom? Então, pessoal, pensem um pouco. Nós vamos dar continuidade a esse assunto, nós vamos fazer análises agora. Obviamente, não assim pegar todo o período, nós vamos fazer análise, ó, 6 meses. Será que se eu fizer uma análise de 6 meses, executar, é uma boa? Será que se eu fizer uma análise a cada mês é uma boa? Ou seja, maneiras, e nós vamos ver se isso é possível. Se o Python consegue ajudar a gente nessa análise, nessa estatística também, se isso vai melhorar ou vai piorar a nossa vida. É óbvio que você pegando as 10, as top 10 e voltando lá para o início dos tempos e executando com os top 10 vai dar um resultado bacana. Mas não é isso que a gente quer fazer no dia a dia. Tá? Lembrando que no dia a dia, vamos supor, hoje é dia de hoje, começo de dezembro, a gente quer voltar 6 meses e falar quais são as top 10 dos, né, que executaram muito bem nos últimos 6 meses. E executar o mês de dezembro inteiro com elas. E isso a gente vai tentar simular com Python, dado um momento no tempo, pegar os 6 meses para trás e executar um mês. Depois avançou um mês na frente, pegar os outros 6 meses e executar mais um mês. E vai. E aglutinando isso nesses tabelões e vendo o resultado final. Isso é bom, isso é ruim, ficou mais ou menos. É um objetivo arrojado, mas é assim que funciona a análise quantitativa. Tá bom? É assim que trabalha um cientista de dados. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo de hoje. Até mais!